7h27 em Campos, de volta com Folha no Ar, sempre ao vivo aqui pela Folha FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está nos acompanhando aí já desde cedo também, muito obrigado. Vamos, a partir de agora, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, vamos falar de solidariedade neste programa de hoje e, claro e evidente, ideias inteligentes para soluções que estão, muitas delas, de volta aí, né? Problemas que estão de volta à nossa sociedade e bem mais próximo da gente do que imaginamos. Para conversar sobre o IFE Solidário e sobre essa volta da fome aí no Brasil, a gente traz aqui o bom dia do Lucas Barcelos, diretor financeiro do Grupo Barcelos, neste programa de hoje. Logo a seguir eu trago o do Jefferson também, mas deixa eu trazer aqui primeiro o do Lucas. É a primeira vez que ele participa desse programa, se não me falha aqui a memória, a não ser com o Marco Antônio antes, mas com a gente é a primeira vez, então seja bem-vindo, Lucas. É um prazer imenso recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Prazer maior ainda para a gente falar de solidariedade, conforme a gente já sabe, nesse dia de hoje. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luizinho. Bom dia, Jefferson. Bom, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Estava falando aí um pouco nos bastidores o quanto eu admiro o programa, o jornalismo imparcial que vocês fazem e tantos comentários inteligentes. Ouço todo dia de manhã, caminho do trabalho. Então é um prazer, uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês hoje. Agradeço aí em nome de toda a equipe, né, e composta aí por vários companheiros, inclusive pelo Carlos Alberto, pelo Arnaldo Neto, enfim, pela nossa equipe toda do Grupo Folha da Manhã. Agradeço demais. E também ao nosso querido professor e reitor do IFE, Jefferson Manhães, já devidamente com o seu café em dia. Traga o seu bom dia, Jefferson, e é sempre um prazer renovado, né, tê-lo aqui conosco no programa de hoje. Bom dia. Bom dia, querido Cláudio, querido Aloizinho, Lucas. É muito bom estar aqui ao lado de vocês. Duas grandes histórias de sucesso, de compromisso, de lutas, de decisões difíceis ao longo do tempo e de muitos êxitos, né? Seja pelo Grupo Folha, seja pelo Grupo Barcelos, especialmente a Rede Superbom. E está nesse dia que a Rede Federal completa 112 anos de existência, né? De 1909. A antiga Escola de Aprendizes e Artífices, Escola Técnica Federal de Campos, Cefet, Campos, e hoje Instituto Federal Fluminense em todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que são três grandes histórias que têm início, têm o meio e florescem não só aqui para a nossa cidade, mas para toda a região, genuinamente da terra Goitacari. Então é muito bom estar ladeado com vocês para esse grande projeto de sensibilização da nossa população, de mobilização dela, com relação às nossas responsabilidades com a vida. Então, um bom dia a todos que estão nos assistindo, esse programa que, de fato, é um marco para a nossa cidade. Consegui ser bem conciso, viu, Luizinho? Não é, Lucas, porque você falou muito rapidamente, muito precisamente, isso me impôs uma competência que eu tenho que avançar, tá bom? Não, a gente já entrevistou aqui o Roberto Henrique, entrevistou o Jefferson algumas vezes e vamos, daqui a algum tempo está até marcado já para entrevistar o ex-governador Antônio Garotinho. No final, a gente vai definir quem é o campeão. Mas bom dia aos dois, obrigado pela presença, Lucas já agradeci antes. Eu queria saber, vamos começar pelo começo, você falou em começo, meio, como é que foi, Lucas, começar por você, como é que foi a gênese do projeto e a entrada do Grupo Barcelos pela Rede Superbom no projeto? Bom dia de novo. Bom dia. Bom, na verdade a gente recebeu o convite do Jefferson
Na verdade, assim, a gente já vem engajado em projetos sociais há muitos anos, né? A gente vem de várias formas contribuindo para a sociedade, não só pelo esporte, pela cultura, também com ações sociais voltadas para a parte da alimentação, porque dentro da nossa estrutura a gente tem como propósito na empresa proporcionar uma melhor alimentação para as pessoas. Então, é fazer parte da vida das pessoas, proporcionando uma melhor alimentação. E a gente vem seguindo essa sequência aí desde o ano passado, assim que iniciou a pandemia. A gente começou primeiro com aquele grande projeto de doação de quentinhas já prontas, porque a gente percebeu a grande dificuldade que a população em situação de rua passava, principalmente para a compra de gás e tudo mais. Então, a nossa decisão foi de fazer já a comida pronta e fazer a distribuição em parceria com as irmãs ali do Jardim São Benedito. Então, a gente começou inicialmente com 30 mil quentinhas, depois a gente baixou, com o passar dos meses, a gente baixou para 20, e no final do ano a gente estava dando algo em torno aí de 15 mil quentinhas. E no início, o investimento estava na casa dos 150 mil, depois baixou um pouco mais, enfim, mensal. Então, assim, para a gente, durante todo o processo de existência da empresa, a gente sempre esteve muito engajado em causas sociais, porque a gente considera que, de fato, é muito importante a gente dar o retorno à população de toda a confiança que nos é depositada, principalmente no ato da compra. Quando você compra o alimento para sua casa, que você está disposto a compartilhar na sua mesa um pouco do que nós, como empresa, produzimos, estamos ali para revender, isso para a gente, eu acho que faz uma diferença muito grande de estar o tempo inteiro no seio familiar e principalmente, né, compartilhando de tantas refeições com a população campista. Então, isso para a gente faz muita diferença. Esse ano a gente recebeu esse convite do Jefferson. Nós nos sentimos muito honrados, principalmente por saber o peso que tem a instituição IFE em Campos, né, e como que estar perto do IFE faz a diferença também para a gente em tantos outros aspectos, e com certeza essa seria mais uma parceria de sucesso. O que a gente vai fazer, eu acho que é muito pouco perto de tudo que isso representa, né? A gente está... Quem cabeçou o projeto aí foi o IFE, a gente entrou como parceiro, e para a gente realmente foi uma honra muito grande ter sido convidado para poder participar, e de imediato a gente abraçou a causa junto com o IFE aí. Professor Jefferson. Bom, Luizinho, complementando, né, a fala do Lucas, já agradecendo como fiz, o sim que tanto o Grupo Folha quanto o Grupo Barcelos deram, né, mas eu tenho algumas marcas na vida, Luizinho. O meu início na Escola Técnica Federal de Campos foi muito impactado por um programa do Betinho chamado Natal Sem Fome, e que depois virou Ação da Cidadania de Combate à Fome. E aquela comunidade, a nossa comunidade, da então Escola Técnica Federal de Campos, que hoje é o Instituto Federal Fluminense, abraçou essa causa e eu estava junto, sendo impactado por isso. E eu estava num final de semana vendo o movimento de algumas redes nacionais, movimentos nas comunidades de São Paulo, movimentos sociais, a fome se agravando e as pessoas se mobilizando. E também, eu já tinha conversado com você, eu vi um movimento aqui na nossa cidade, do nosso prefeito, né, no movimento da vacinação solidária. E tudo isso nos fez pensar, enquanto comunidade acadêmica, enquanto Instituto Federal Fluminense, que nós poderíamos mais. No ano passado, o Instituto Federal Fluminense atuou na pandemia, ajudando com a produção de máscaras, a produção de tecnologia, a produção de uma política por meio dos nossos dirigentes, nossos diretores gerais, nossas comunidades. Falhou o áudio aí. Ô Jefferson, se a gente corrige aqui essa conexão do Jefferson aí. Ele está em
em Brasília, como ele registrou no início da fala, né? E de repente está numa conexão ali Wi-Fi, então pode ser que, né, de fato tenha perdido essa. Mais cedo até chegou a cair. E a gente pede desculpas, evidentemente, aos nossos ouvintes. Alô, mas entrei? De volta aí, meu. Voltei? Voltou, agora sim. Tá melhor. Eu peço desculpas, no intervalo eu vou mudar para minha outra rede aqui. Ah, tá bom? por favor. Eu estou no hotel e às vezes aqui em Brasília a conexão não é muito boa nos hotéis. Em alguns hotéis, naturalmente. Pois não. Comparou você falando da produção de API no ano passado. Isso. Então, a nossa comunidade acadêmica se mobilizou para dar suporte àqueles que estavam na frente de combate da Covid, os nossos enfermeiros, as nossas médicas e médicos, enfermeiras, enfim, toda a staff de saúde, desenvolvendo tecnologias, né, para alguns hospitais, enfim. Mas esse ano nós percebemos que a fome ela vem recrudescendo, né? Nós estamos com elementos mais basilares da dignidade humana, que é o direito à alimentação, você poder ter uma refeição regular, mínima durante o dia. E isso é inspirado, então, por esse movimento que vem acontecendo, seja em nossa cidade, no nosso estado, né? A gente vê aí a Firjan envolvida, o sistema a SESI, Senai, enfim, várias entidades que estão se mobilizando. Então, isso nos impõe, né, a necessidade de saber que o nosso instituto, né, com 12 unidades no interior do estado do Rio de Janeiro, essa potência, uma comunidade inteligente, engajada, responsável, ética, sensível, ela poderia fazer mais. Então, o IFE Solidário é um projeto que nasce para que a gente possa enfrentar com responsabilidade essa grande crise, né, de insegurança alimentar que se abate por todo o país e que, infelizmente, a crise que está no país, ela tende a se agravar, e percebendo que nós, enquanto cidadãos, enquanto educadores, enquanto pessoas que têm a oportunidade de ter a dignidade do trabalho, nós podemos também nos associar a outros movimentos e a mobilizar a sociedade. Nós não podemos compactuar com a sociedade da indiferença, da sociedade que terceiriza o problema. O problema é sempre alguém tem que resolver. E eu fico muito feliz quando o Grupo Folha, o Grupo Barcelos, a Rede Superbom, né, conosco, e com tantas outras entidades que eu tenho certeza que estarão agora na linha de frente. Eu conversei com o professor Raul, eu conversei com outras pessoas, o professor Pellegrini, tantas pessoas e tantas instituições que eu tenho certeza que estarão mobilizadas conosco, né? Conversei tive já um feedback positivo do Sindipetro, também do nosso sindicato, o Sinasef, também se mostra sensível, sempre esteve nessas causas. Então, nós temos que mobilizar toda a sociedade, e tenho certeza absoluta que esse movimento de solidariedade, ele vai também inspirar, assim como nós somos inspirados por diversos movimentos, nós vamos inspirar para que, não é para ter protagonismo, é para que nós possamos, juntos, com toda a sociedade, enfrentar a grande crise que se abate nesse país, ao lado dos governantes, ao lado das lideranças. Quem estiver comprometido com o outro, com o combate à fome, com o combate aquela falta de dignidade. O IFE sempre trabalhou para a formação para o trabalho. E hoje, mais uma vez, o IFE precisa se mobilizar junto com a nossa sociedade para dar, antes do trabalho, o direito às pessoas a se alimentarem para poder ter as competências para o trabalho. Essa parte da mobilização das pessoas, da quebra da indiferença, Jefferson, é uma coisa que realmente, infelizmente, parece ser realidade. E eu não quero levar esse papo para a política, porque não é o caso. Mas só como a título de registro. O Lucas tem que idade? Desculpa perguntar. 31. O Lucas é mais novo, mas eu e Jefferson e Cláudio, acho que devemos lembrar do governo Sarney para cá. Né? E nas campanhas presidenciais,
a desigualdade social brasileira sempre foi, né, em todas as campanhas, de todos os presidentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, que foram eleitos de lá para cá, Collor, né? O combate à desigualdade sempre teve como pauta principal. E ela sumiu da pauta do debate de 2018. Isso não é reflexo, eu não estou querendo politizar a questão não, mas só como um termômetro, não é reflexo de uma certa indiferença que a sociedade tomou desse problema que é gritante no Brasil, que precisa ser enfrentado, sobretudo no momento de crise como a gente vive? Eu vou inverter agora, Jefferson e depois Lucas. Aloysinho, eu só queria fazer um complemento à minha fala, de que, na verdade, a sensibilização desse projeto e da organização se deve a muitos colegas de nossa instituição. Então, eu tenho que registrar aqui a professora Kátia e toda a equipe, né, que ela está capitaneando à frente, né, nossa pró-reitora de extensão, e com ela, ao agradecer o compromisso dela também, de todos os nossos diretores gerais, né, dos nossos diversos campi, de todas as nossas equipes que estarão envolvidas nesse projeto, e especialmente os nossos servidores e estudantes que estarão colaborando. Então, só um registro. Aloysio, eu certa vez eu vi, há uns 5 anos atrás, eu vi um filme, uma propaganda mostrando, eu não sei se era 20 anos, era uma celebração do Código do Consumidor, né? E mostrou algumas reportagens, acho que do final da década de 80, início da década de 90, e mostrava uma pessoa reclamando de uma lâmpada e ela não sabia quem procurar. E dizia o seguinte, tipo assim, o prejuízo é meu, eu comprei uma lâmpada, está queimada, o prejuízo é meu. E como que, ao longo dos 20, 30 anos dessa construção legal, dessa consciência cidadã, do direito do consumidor, de harmonizar mais a relação daquele que vende, daquele que compra, hoje é inaceitável, quando a gente olha para 30 anos atrás, como a gente se submetia a determinadas questões. E nós podemos fazer isso à frente de muitas coisas, e a fome é uma delas. A fome, na década de 90, né, era algo muito perverso nesse país. Né? As cenas do Vale do Jequitinhonha, né? Cenas em que a gente via pessoas na miséria absoluta, na fome, no Nordeste. E houve, de fato, é importante dizer, a fome passou a ser uma prioridade, uma pauta de governos. Né? Agora, muito recentemente, né? Estou falando de 15, 20 anos atrás, colocando a fome como eixo basilar. E aí não tem como não dizer, né, lá no início, em 2003, né, a pauta do governo do presidente Lula foi a pauta da questão da fome, e ele criou um ministério ligado à questão da fome e foi aprimorando até chegar ao Bolsa Família, porque existiam várias outras. É bom registrar que muito no final do governo do Fernando Henrique Cardoso, né, começou também a questão mais social, porque no primeiro governo, eu me lembro, né, que a dona Ruth Cardoso, que era a primeira-dama, foi delegado a ela a política de assistência do Brasil inteiro. Como se o governo não tivesse, o Estado brasileiro não tivesse o compromisso. É um compromisso só da sociedade. É da sociedade também, mas é do governo. E isso gerou lá no final do governo Fernando Henrique Cardoso, começou então alguns auxílios, algumas bolsas, e de fato essa virou a pauta nacional. Talvez, em virtude do sucesso dessa pauta, do enfrentamento dessa pauta, nós conseguimos um nível de segurança alimentar nesse país, e você registra bem, as estruturas injustas e históricas desse país não foram rompidas, mas foi amenizada a questão da fome, e o Brasil saiu do mapa da fome. Tem que se dizer isso. E o que aconteceu? Talvez, por essa questão ter sido amenizada, não resolvida por completo, amenizada, indicadores sociais dos mais diferentes tipos, ninguém pode negar isso, né? Outros problemas, né? Eu aprendi como consultoria o seguinte: quando você resolve o primeiro problema, né, o segundo aparece e você não percebia. Então é também verdade que outras pautas foram surgindo nas campanhas, e pode até ser, e aí eu quero ser muito cuidadoso nessa minha fala, que o que você falou é verdade.
né, uma certa indiferença, como se a questão do futuro de cada um é uma questão exclusiva da pessoa, né? Como se a sociedade, como as políticas públicas não tivessem a corresponsabilidade de criar ambientes melhores, sejam para os negócios, principalmente para o trabalho, para as pessoas. E a partir deste ambiente, aí sim, as pessoas podem se desenvolver. Então, eu concordo com você, não tem como não falar da questão do combate à fome, se não falar isso como uma questão de segurança alimentar, como uma questão de políticas públicas que precisam ser implementadas, né? Não podemos achar que as pessoas, é o seguinte, a liberdade individual de você cuidar do seu futuro. É verdade a liberdade individual em uma sociedade. Está faltando sociedade, sabe, Aloysinho? Está faltando essa percepção de coesão da sociedade, e é nesse sentido que este movimento que nós estamos fazendo aqui, nós representando essas instituições, estamos tentando fortalecer movimentos já existentes e inspirar novos movimentos e trazer mais pessoas para esta causa que voltou de novo a ser a pauta primeira deste país. Tinha saído da pauta em tese, né? Não que acabou a fome completa, a fome na perspectiva mais dura. Ela foi amenizada, melhorou os indicadores sociais. Porém, ela volta com força e toma a necessidade de uma nova pauta. E eu não tenho dúvida alguma que no ano que vem, este vai ser um ponto que vai estar na pauta. Eu não tenho dúvida. Eu só queria, antes de passar a pergunta ao Lucas, só apontar algumas coisas. O Bolsa Família, na verdade, que começou lá o Bolsa Escola, em 95, o governo Gustavo Buarque, que a gente entrevistou aqui nesse programa, governador de Brasília, então do PT. Em 2001, no penúltimo ano do governo Fernando Henrique, ele foi implantado, já está certo, pela Ruth Cardoso de Mello no governo Fernando Henrique Cardoso. Lula foi eleito em 2002 com o lema Fome Zero, que quando ele entrou no governo se transformou, quer dizer, foi mudado, virou Bolsa Família, né, que a gente tem até hoje. Agora o governo Bolsonaro quer agora incrementar, agora no próximo ano, com um novo nome, Avança Brasil, não é isso? Eu acho que é Auxílio Brasil. Acho que é Auxílio Brasil. Só para dar a historiografia correta do programa. Inclusive, lembrando que o Gustavo Buarque esteve levantando isso daqui aqui nesse programa. Lucas, e outra coisa, a questão do sumiço da pauta social em 2018 não é uma análise minha, não. É de todos os cientistas do Brasil, né, que identificam isso. Mas vamos lá, Lucas. Eu acho que um grande fato marcante desse sumiço da pauta de 2018 foi o fato de o atual presidente ter declarado para todos os meios de comunicação que no Brasil não existia fome, né? E que, inclusive, no tal recinto que ele se encontrava, não tinha ninguém magrinho ali. Então, assim, realmente é uma insensibilidade, é uma falta de humanidade muito grande que a gente percebe em relação a tudo isso. Só para deixar claro, né, antes que depois a gente venha sofrer qualquer tipo de ataque, não há nenhum tipo de defesa de posicionamento, nem contra um partido, nem a favor de outro. Não é exatamente isso que a gente está querendo dizer aqui. Não sou Lula, nem sou Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, assim, o que eu percebo é que não há como não considerar a questão da fome no Brasil, principalmente quando a gente fala em relação à mão de obra, né? Eu acho que se as pessoas não estão alimentadas, se elas não têm o básico lá da pirâmide, elas não conseguem, de fato, produzir. E a gente esquece um pouco disso, que a mão de obra ela é a impulsionadora da economia, né? Então, se a gente não tem o mínimo, o básico, para que as pessoas consigam, de fato, procurar o emprego, para que elas consigam se estabelecer fisicamente, fisiologicamente falando, para ir em busca de um emprego, as coisas realmente ficam cada vez mais difíceis de funcionar. E falando um pouco dos programas sociais, boa parte das pessoas esquecem que é um programa de transferência de renda que é muito importante para a população. E não só para a questão da fome,
mas também para a questão da distribuição de renda mais equalitária pelo país como um todo. A gente tem uma concentração de renda muito grande. Os últimos dados, se eu não me engano, acho que 0,5% da população concentram quase 50% do PIB e 80% da população ganha menos que R$ 1.400. Então, assim, isso é uma coisa que realmente é uma distorção muito grande, né, se a gente falar como um todo. E como que regiões como o Nordeste, como o Centro-Oeste, acabaram crescendo com toda essa distribuição de renda que foi à venda por conta do Bolsa do Família e por conta de outros programas sociais. Então, assim, existem muitas críticas, obviamente, falando em cima de da estruturação da nossa, principalmente da forma de tributação no país, né, também, que é um outro assunto que eu acho que pouco a gente fala e que realmente é muito importante, que faz com que as pessoas consumam menos, porque o nosso tributo ele é muito pautado em cima do consumo e pouco sobre a renda. Então, a gente tem cada vez mais um volume muito grande de pessoas que têm a necessidade de consumir, sendo impactada por uma carga tributária muito maior do que as pessoas que estão no alto da pirâmide societária, falando em termos de renda. E isso tudo faz com que as pessoas consumam menos, gente, e acabam diminuindo o seu consumo no supermercado, comendo menos, e aí você tem cada vez mais um aumento da fome, e isso a gente vem vendo de uma maneira assim, muito, muito crescente nesses últimos anos. Quando você tira esse assunto da pauta, quando você ignora o assunto, quando você deixa de sensibilizar por ele, é óbvio que isso não vira mais o foco, né? Então, e principalmente do último ano para cá, o nível da fome no Brasil vem aumentando muito, e a gente vem percebendo que a falta de sensibilização, de sensibilidade do governo e de outras instituições perante o assunto, e a ignorância mesmo de fechar os olhos e não querer enxergar tudo que está acontecendo à nossa volta, contribui muito para que esse cenário esteja cada vez pior, né? Uma pergunta agora em relativo ao projeto especificamente. Como é que vai ser essa doação de alimentos? Né? Vai ser o Lucas citou aqui o exemplo da doação de quentinhas do Superbom, do Grupo Barcelos. Como é que vai ser essa doação de alimentos? Quer dizer, a pessoa faz a transferência bancária ou por Pix, né? De um valor, como é que isso vai ser convertido e vai ser distribuído? Como é que isso vai chegar à população diretamente? E nessa pergunta engato outra. O alimento vai ser entregue pré-cozido, né? Como é que fica a questão, imagino eu, como é que fica a questão do cozimento desse alimento também? Porque a gente está aí com o botijão de gás a mais de R$100 no país todo, obrigando gente a voltar a cozinhar com lenha. Como é que fica isso? Vou agora começar pelo Jefferson e depois o Lucas. Eu queria também, Aloysio, o Lucas, logo no início, ele fez uma referência, né, alguns colegas, algumas relações do IFE com o Grupo Barcelos, e dizer que nós, Lucas, estávamos nessa reunião, o Ceruti presente, e alguns outros, né, da equipe do Grupo Barcelos, conversando sobre a possibilidade de desenvolvimento de algumas tecnologias, né, que poderiam ser aplicadas, seja na reciclagem, em tantas questões estratégicas, na formação também dos profissionais do Superbom, e como vocês poderiam incentivar também um pouco a ciência e tecnologia na nossa instituição, especialmente no polo de inovação. Foi ali, então, só para fazer um registro, né, porque naquele momento nós chegamos e falamos, olha, nós estamos pensando num projeto chamado IFE Solidário para fazer isso, e naquele momento eles se colocaram, o Ceruti na mesma hora, e todos que estavam ali, dizendo, olha, acredito sim que nós podemos participar. É só para falar um pouco dessa gênese, bem lá no início, porque quando a professora Kátia, os colegas da nossa equipe, né, também alguns dos nossos diretores gerais, né, a gente estava conversando, a ideia seria o seguinte: nós fizemos um movimento no ano passado do IFE Solidário,
né, que foi um movimento muito restrito à nossa comunidade, em que as pessoas levavam os gêneros alimentícios, especialmente os gêneros de higiene pessoal. E o mote nosso era, colega servidor, professor, técnico administrativo, quando você for ao supermercado, monte um kit com sabonete, sabão, e deixa aqui na portaria do campus, de um dos nossos campi. A questão é que o Instituto, seja por causa da mobilidade, as pessoas estavam naquele momento com dificuldade de mobilidade, seja porque algumas moram fora, né, são às vezes do Rio de Janeiro, de outros estados, e quando atividade presencial elas estão aqui conosco, elas queriam colaborar, mas não tinham como colaborar. Então acabou que foi um movimento importante, mas que a gente percebeu que tinha um conjunto de limites. E neste agora, nós pensamos o seguinte, olha, ao invés de nós pedirmos a doação específica em gêneros alimentícios, vamos fazer, e é a primeira vez, Aloysinho, que nós fazemos isso, enquanto comunidade do IFE, de maneira assim mais ampla, vamos fazer o seguinte, porque isso é um modelo que está acontecendo, por exemplo, em outras... tentar sensibilizar as pessoas, para elas fazerem, a gente cria uma conta, elas fazem a transferência para essa conta, a gente tenta buscar um parceiro, e logo no primeiro momento, a gente estava nessa conversa com o Grupo Barcelos, para outras questões importantes para o Grupo Barcelos, para a nossa cidade e também para o nosso instituto, e aí, então, nós conseguimos um parceiro para que eles possam fazer as cestas de alimento, né, para que evite, isso a gente estava pensando lá em maio, junho, né, ainda a pandemia alta, e eles levem isso, e quem vai distribuir? Quem tem a competência, quem tem cadastro único, quem tem assistente social com muita competência, são as prefeituras. Então a ideia, a gente arrecada, a gente faz a compra com todo o rigor, né, que nós temos, essa compra ela é levada por esse parceiro para a prefeitura, né, para o setor de assistência social. Então, cada dirigente vai se articular com as suas prefeituras locais, em tese, mas através desse modelo. Entretanto, nós já temos também no nosso instituto alguns dos nossos campos. Está travando, já. Eles são, por exemplo, o nosso campo. Alô? Está travando muito, já. Quer tentar trocar? Eu vou tentar mudar o meu. Vamos fazer o seguinte, então. Passa para o Lucas. Isso. E eu volto. Exatamente. Vou trocar nesse instante. Eu vou no meu celular aqui. Por favor, vamos lá então. Lucas. Bom, nessa reunião que houve, né, que o Cerruti participou exatamente, o que ficou combinado é que nós cederíamos, né, toda a nossa estrutura, não só para transporte, para doação, assim também como todas as nossas estruturas de mídias sociais, faríamos também a divulgação junto com o IFE, utilizaríamos da nossa estrutura de comunicação para isso, faríamos toda a divulgação junto com o IFE, e a proposta é vender todos os produtos com um valor de desconto para que a gente consiga repassar a maior quantidade de itens possíveis à população. Então, haverá arrecadação por parte do IFE dos recursos, e o IFE vai concentrar essas compras conosco, daremos os descontos para que a gente consiga, né, conversar com isso daí da melhor maneira possível, mesmo em planilha aberta, concedendo os descontos, e depois, posteriormente, nós faríamos toda a entrega nas instituições e utilizaríamos de todos os nossos meios de comunicação para divulgação. E aí todas as nossas mídias sociais e tudo mais, dentro das lojas, fazendo a comunicação para que a gente consiga aí arrecadar a maior quantidade possível de recursos para isso. Jefferson voltou, Jefferson, agora com nova conexão, tá ok? Eu estou vendo aqui pelo Facebook. Ah, beleza. Então, eu entrei, eu vou fechar uma aqui. Tá, deixa eu te pedir, então. Estou te ouvindo bem. Desliga. Vamos lá.
Deixa eu pedir, então, para você até refazer a sua resposta, uma parte dela, principalmente quando você explica ali como é que é a partir de quando os diretores de cada instituição têm que fazer essa logística com as prefeituras locais. A partir dali ficou meio picotado, embolado, e eu gostaria que você repetisse, por favor. Eu acho que agora não vai picotar mais. Mas então, é importante dizer que os nossos campi já possuem ações, alguns deles já possuem ações com a comunidade. Então, eu dei o exemplo aqui de Macaé, o nosso campus de Itapiruna, né, e alguns outros. Eu estou citando 2 aqui, né, porque me vem à memória com certeza, mas outros também já têm essa ação. Nós temos uma ação muito forte com os nossos estudantes que estão em situação muito precária, mas nós temos uma política de assistência estudantil com recursos institucionais, e agora nós percebemos que no nosso entorno esse drama está muito cotidiano, né? Ele não se restringe aos nossos estudantes, e por isso nós estamos fazendo este movimento, né? Então nós vamos mobilizar as nossas comunidades acadêmicas, nossos servidores, né? Algumas famílias de alguns estudantes que podem fazer esta colaboração. Vamos, a partir dos nossos dirigentes, né, também sensibilizar os atores locais, empresários, né, associações, para que também possam fazer esta doação. A gente, então, faz essa compra naqueles municípios aqui de abrangência, né, da rede Superbom, né, com esses descontos, né, de preços bem diferenciados, para que a gente possa maximizar esse recurso, mas em outros casos nós vamos passar isso para esses programas que já estão acontecendo nos nossos campi e que também os dirigentes lá percebam comunidades que eles precisam atender. Então a ideia é que a gente faça isso por meio das prefeituras locais, mas também com a liberdade dos campi, né, e das suas equipes, dos seus conselhos, de perceber, olha, a gente atende, seja com uma ação extensionista, né, vou dar um exemplo aqui, o nosso Campus Bom Jesus tem uma ação muito forte com as comunidades indígenas, né, então eles decidiram, olha, parte desse recurso nós vamos aqui com as comunidades indígenas. Então, é um complexo que a gente está tentando estabelecer, aprimorar, e com um conselho curador, que hoje já formado pelo Grupo Barcelos, né, pelo Superbom, pelo Grupo Folha, né, então nós vamos ter esse conselho, e o IFE, onde nós vamos estar monitorando essa arrecadação. Existe um site, né, que está disponível com todos os valores arrecadados. Nós vamos lá estar prestando conta de item a item do que nós estamos fazendo. Isso nós vamos pedir sempre aos nossos diretores gerais, às nossas comunidades, que elas possam estar sempre repassando essa informação, porque este é um dinheiro precioso. Nós estamos colocando aqui, como eu falei, é a primeira vez que a nossa comunidade ela se coloca numa arrecadação direta financeira. Portanto, sempre o rigor histórico que o nosso Instituto teve com o uso do recurso público, muito maior ainda será, se assim eu posso falar, se assim é possível, com o recurso suado, né, do trabalho, daqueles, e também dos pequenos e dos grandes empresários que vão depositar nesta ação a sua confiança para que possa amenizar a fome de muitas famílias que estão em desespero. Aumentou a desesperança, aumentou o número de desempregados, aumentou o número de pessoas que nem mais procuram emprego. Então, esse cenário, nós queremos também passar um cenário de esperança, dizer o seguinte: olha, companheiro, olha, Dona Maria, olha, seu José, olha, querido estudante, vocês são importantes, nós nos importamos, é o mínimo, mas nós nos importamos. Nós temos que romper essa sociedade da indiferença, nós temos que romper a sociedade da terceirização dos problemas. O problema é não sei de quem. Não, é nosso também, Lógico que não é só nosso, mas é nosso também. Então, como cidadão, como aquele que vive em sociedade e percebe que é importante uma harmonia dessa sociedade, nós estamos, ao invés de sentar e chorar, lamentar e só criticar, nós vamos continuar criticando, na perspectiva que a sociedade crítica é importante, não é pejorativo, mas também
agindo, né, ainda mais. É lógico que toda vez que você faz o trabalho dignamente, toda vez que você faz sua atuação normal na sua vida, você já está se exercendo a sua cidadania, mas exercer a cidadania é mais. É quando a gente percebe que há um problema na sociedade, há um desafio, e nós percebemos que é um problema nosso. Não é um problema do governo A, do governo B, não é só deles, é nosso também. Então nós temos que pedir e exigir que políticas públicas efetivas sejam feitas, mas também há um espaço necessário para a nossa ação solidária e enquanto sociedade. Eu só queria fazer a pergunta, porque eu não entendi ainda. Em relação, a gente sabe, vou refazer, a gente está com problema, tem várias famílias no país inteiro catando lenha para voltar a cozinhar com madeira, pelo preço escorchante do botijão de gás, a mais de R$100 em todo o país. Quer dizer, esse alimento vai ser entregue in natura. O programa também, o projeto, ele prevê uma maneira de auxiliar para que você possa fazer o cozimento do alimento, né? Isso está pensado? Como é que é? Luizinho, deixa eu só antecipar aqui ao Lucas, e o Lucas já passa para você. Na verdade, isso não está, nesse primeiro momento não estava, mas o Grupo Folha também é do nosso grupo, pensar, e nós podemos ampliar essa perspectiva. E você fala uma coisa muito importante, né? Hoje, o número de queimados por álcool aumentou assustadoramente, né? Porque as pessoas estão se improvisando, e de fato é assustador o preço do botijão de gás, né? Pessoas estão voltando à questão de usar lenha quando é possível em algumas localidades. Isso é uma tragédia, né? Isso não estava previsto, Luizinho, mas eu acho que é uma pauta que o que estava previsto é isso, a ideia da gente fazer essa triangulação, arrecadação, um parceiro que monta e que consegue preços melhores e de qualidade, né? Também é isso, não adianta só o preço melhor, mas a qualidade é de última categoria, mas que seja alguma coisa, enfim, de qualidade, e isso vai para aqueles que têm a competência da distribuição e da seleção e da percepção, porque a gente sabe que a fome é alastrada, mas muitas vezes nós não temos essa competência. Então nós entendemos, num primeiro modelo, que as prefeituras, por meio da assistência social, dos seus programas sociais, nós vamos fortalecer esses programas. Então, não tem. Mas há ações de alguns dos nossos campi, já existentes, e outras que podem ocorrer, que a direção e o seu campus vai decidir. Então, nós não pensamos, sabe, Luizinho? Mas esse é um tema que a gente pode trazer já na semana que vem, Aloysio, né, na reunião do nosso Conselho Curador, e a gente pode pensar nessa estratégia. Eu tenho certeza absoluta que esse é um tema importante, né? Tão importante quanto receber o alimento é receber alguma coisa que você pode armazenar, né? Você pode preparar o seu alimento, né? Então você está coberto de razão, talvez para chegar a determinadas grupos populacionais, além do alimento, talvez a gente vai ter que levar outras possibilidades. Então, eu acho que isso tem que entrar na pauta de nós. Mas não estava pensado inicialmente. Só, Luizinho, até agradeço, né? Eu acho que isso é importante. E é isso, a gente começa e vai aprimorando o processo. Eu vou falar aqui, antes de passar para o Paulo Nogueira, para terminar o bloco, esse papel meu é meio ingrato, né? Eu sou personagem e jornalista. E realmente isso me ocorreu como jornalista agora, isso. Ocorreu agora. Mas realmente esse papel meu porque o Grupo Folha está no processo e eu estou aqui entrevistando vocês. Mas enfim, Nogueira. E a ideia foi fantástica, porque de fato o que o Jefferson também relatou, a questão de acidentes com pessoas que se queimam, né, ao cozinhar ali com álcool e para lidar com a lenha, porque não sabe colocar fogo na lenha, e aí você coloca uma quantidade muito grande de álcool, é uma coisa realmente muito complicada. Muito, muito complicada. Só para fechar o bloco, já são 8h11, eu vou perguntar aos dois aí, porque logo no começo do programa o Jefferson citou começo e meio, e essa coisa florescendo aí, né, dessa parceria. O próprio Luiz também citou que ia começar do início, agora eu vou começar do final. Se é que vai ter? Vocês projetaram um começo, meio e fim para essa campanha,
Porque hoje nós temos, segundo aqui o Instituto, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que é aquela questão de faltar o alimento 100%, e você ter o alimento só para hoje e não saber o que vai ser para amanhã. Essa insegurança também coloca aí, num total hoje, 116,8 milhões de brasileiros. Quer dizer, mais da metade da população nessa insegurança alimentar. Então vocês projetaram alguma data do tipo fim da campanha, alguma coisa assim, ou a coisa vai florescendo e vai crescendo na medida em que o tempo vai passando? Pode ser, Lucas? Eu acho que eu posso ajudar o Lucas. Pode. Deixa eu ajudar o Lucas. Fique à vontade. Ajudar assim nessa reflexão. O que nós pensamos inicialmente, e naturalmente tem um grupo curador, em que o Lucas e o Suco vai participar conosco, era uma campanha que a gente gostaria inicialmente de estabelecê-la até dezembro desse ano, né? Mas ontem o Aloysio me fez essa pergunta também, mas tudo isso pode ser modificado. Então a gente pensa numa campanha que começa agora, se estende até o final do ano. Mas, assim como a questão que o Aloysio trouxe, a questão do gás e tantas outras coisas, infelizmente a fome e a crise não nos parece que ela se encerra em dezembro, né? Mas nós temos que ter uma meta. E, a princípio, o primeiro ciclo vai ser até dezembro. E aí nós vamos avaliar, junto com todos os nossos parceiros, né, e junto com a percepção da sociedade, foi uma coisa que deu certo, esse modelo é o mais adequado, ele pode ser aprimorado. Então, nós vamos, a princípio, vai de agora até dezembro, né, e a partir no mês de dezembro nós vamos também, além da avaliação cotidiana que a gente vai fazer, mas da avaliação desse ciclo. Olha, de fato, a coisa se agravou, o modelo está dando certo, as pessoas estão querendo colaborar, as pessoas continuam ali colocando a sua confiança, então é preciso avançar. Então, mas hoje a proposta é até o mês de dezembro. Ok, Lucas? Se seguir... Não, é isso mesmo. Uhum. Inicialmente o prazo é esse, né, até dezembro, e eu acho que é muito bom colocarmos prazo para que a gente defina o plano de ação, entenda quais são as metas, e chegar em dezembro entenda onde errou, onde acertou, e procure aprimorar se caso a gente continue com o projeto. Então, é muito importante ter prazo, ter data, para que o passo a passo seja construído e que a gente vá acompanhando aí o que está sendo feito em cada um dos meses, semanas e tudo mais. Perfeito. Bom, são 8h14. Esse bloco alongado e não por justa causa, realmente. Nós já estamos colocando aí, disponibilizando os dados aqui na página do Face. Carlos Alberto está digitando ali, já terminou a primeira linha, né? Então até o final do programa todos os dados estarão ali disponíveis para você poder colaborar. Um pouquinho devagar, mas a gente consegue, até o próximo, né, final do bloco aí. E a gente faz uma pausa rápida aqui com o Folha no Ar, porque a colaboração vai ser, e aí pode ser também daqui a pouco, tanto o Lucas, o Jefferson e o próprio Aloysio também, como diretor do Grupo Folha, participante dessa parceria, podem falar sobre quantia, de que forma, que quantia eu posso ajudar com todo mês, posso ajudar, né, com uma quantia maior, quantia menor, é a mesma conta, essas coisas todas desses trâmites aí, né, burocráticos que a gente precisa passar também. 8h15 em Campos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição.